Oi, gente, beleza? Passando aqui rapidinho para fazer um vídeo, como eu prometi, sobre a enquete. Essa enquete que eu coloquei nos meus stories, que agradeço, todo mundo participou. Tão bom, né? Esse lance da interação, tão gostoso. Agora, ponto 1, por que eu faço enquete, vez ou outra? Porque enquete é algo que você não pode julgar as respostas. Isso chama enquete, né? É algo que não depende de juízo de valor. Então, o primeiro ponto importante, nunca a gente deve julgar. Sabe por quê? Porque cada um tem a sua história e responde a questões da vida de acordo com essa história, né? Então, essa enquete eu provoquei para a gente falar um pouquinho, muito pouquinho, tá? Sobre a fase edipiana, ou seja, quem está no percurso da psicanálise sabe o que eu estou dizendo, quem não está, o que é fase edipiana? É quando a gente é criança, tá? Que a gente passa aí até os 5, 6 anos de idade, né? Então eu quero falar um pouquinho dessa angústia que essa fase provoca ou recalca, usando essa enquete como exemplo, e explicar um pouquinho, de modo bem sutil, bem suave, o que vem a ser a castração. Então notem que interessante, né? A primeira pergunta que eu fiz nessa enquete foi ser livre, não é pergunta, né? A primeira frase da enquete foi: ser livre depende só de mim ou de um contexto? A outra pergunta: tomo minhas decisões sozinho, sozinha e nunca deu errado ou já me ferrei? A outra: o que acontece a uma pessoa impacta só ela ou quem a ama? Então notem, gente, cada um responde do seu jeito, né? Depois eu pergunto ali: você quer repensar suas respostas? E muita gente pôs que sim. Isso é muito legal, porque isso chama autoobservação, né? Então notem que interessante o que acontece. Quando a gente nasce, até lá os 18 meses de idade, mais ou menos, 1 ano e meio, isso não tem uma cronologia exata. O que a criança sente? Ela sente que o mundo é feito exclusivamente dela, criança, nessa relação de afeto que ela tem com quem cuida, por exemplo, a mãe, a figura materna. Então, a mãe para essa criança é o que a gente chama de o grande outro, naquele momento, até 1 ano e meio, mais ou menos, mãe ou quem cuida, quem está dando afeto, cuidado, né? Mas o que acontece com todos nós? Se nós estamos aqui vendo esse vídeo e respondemos a enquete, quem respondeu, nós já crescemos. Senão, se a gente não tivesse tido esse cuidado, seja ele como tenha sido, a gente não estaria aqui, né? A gente teria morrido de fome, de sede ou de outra necessidade não atendida. Então notem, nesse momento, a criança só vê uma coisa, ela só sente uma coisa, esse mundo dela e da mãe. Só que num dado momento, mãe ou figura materna, nesse dado momento, há um dado momento em que a criança é obrigada a se afastar. A mãe vai trabalhar, vai cuidar de outras coisas. Nesse momento, isso seria tudo na fase edipiana, para Freud, para Lacan ele já coloca como o segundo estágio do espelho. Nesse momento a criança entra numa confusão, sabe por quê? Porque ela perde aquele sentido de onipotência, ou seja, ela não é única na vida daquela que lhe dava afeto. Então a criança entra numa confusão e depois ela entende, sendo bem didático aqui, que há limites, né?
que não são todos os seus desejos, porque ela tinha um desejo lá do mundo dela. Eu e ela somos um, ela cuida só de mim. Mas num dado momento essa criança vê que ela não é onipotente e que nem todos os seus desejos poderão ser satisfeitos. Então, ser livre depende desse contexto, né? Ou seja, a gente não é livre, na minha opinião, para que satisfaçamos todos os nossos desejos. Aí a gente entra no que a gente chama de castração, que a gente percebe que existem leis no sentido de convivência, de socialização, que nem tudo é possível. Então, mesmo para que tomemos nossas próprias decisões, é isso que a psicanálise faz, que tenhamos mais possibilidade de tomarmos nossas próprias decisões, mas com as consequências provenientes de cada decisão. E por quê? Porque quando a gente entende que a gente não é onipotente, quando há essa angústia de, olha, eu não sou o ser mais importante do mundo, a gente tem que perceber também que o que a gente faz impacta quem nos ama, sim, né? Tudo isso traz uma tremenda angústia nessa dúvida dual. Puxa vida, eu não sou só dela, daquela figura materna que me cuida. Há uma figura paterna aí que podemos representar por situações de limite, para que eu possa me socializar. Então, isso a gente chama na psicanálise, essa fase de Piana, onde ocorre uma castração, ou seja, castra-se a criança no sentido psíquico, que nem todos os seus desejos poderão vir à tona do jeito que ela quer. Agora, não acontece sempre a castração, né? Aliás, a maioria das vezes não acontece certinho, né? Então, o que essa criança faz? Nós, eu, você, cada um de nós, a gente recalca. Recalca é um termo bem amplo, tá? Mas a gente guarda esses desejos e isso, de alguma maneira, virá durante a nossa vida em situações de angústia, de dor, de sofrimento, por não termos a liberdade de satisfazer todos os nossos desejos. Ou seja, de qualquer maneira, eu usei como exemplo aqui a liberdade, né? Sempre vai haver a necessidade de um contexto, dependendo da história de cada um. Decisões que a gente venha a tomar podem impactar o meio em que você vive, aquelas pessoas que te amam e que você ama. Essa foi a ideia, né? Entender que há essa fase, porque aqui nós estamos podendo ouvir um vídeo e participar de uma enquete. Todos nós temos esse tipo de conteúdos reprimidos, recalcados ou angustiados por castração. Por quê? Porque temos que entender nossos limites. Nem tudo poderemos fazer, nem tudo poderemos ter. Essa foi a ideia, tá bom? Beleza? Obrigado, valeu, tchau, tchau.